Bom dia, amado. Bom dia, amada. Tudo bem? Se não tiver, vai ficar, porque a palavra de Deus tem o poder, de nos alegrarmos, de nos levantarmos de toda e qualquer situação. Desde já, meu muito obrigado, meu muito obrigada por você entrar pelo Instagram ou pelo YouTube para juntos aprendermos as coisas do alto. Amém? A palavra hoje está em Romanos, capítulo 6, versículo 12. Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado e amada irmã em Cristo, é verdade que o Senhor não nos proíbe de fazer nada, não nos impede de escolhermos o que nós queremos, porque Deus, Ele nos deixou livres, amém? Mais uma vez que nós decidimos a caminhar com Jesus, temos que ter atitudes de Jesus, amém? Um dia uma irmã me abordou na rua e me fez uma interrogação assim: Cleandro, é pecado eu andar em festas? Eu respirei, pedi discernimento a Deus para dar uma resposta adequada e eu respondi para aquela irmã daquela forma: andar na festa depende da festa. Amado e amada irmã em Cristo, temos que ter cuidado com a licença de pecado quando nós vamos falando, como muitos usam a expressão que eu particularmente não concordo, e a Bíblia também não concorda com essa expressão que diz assim: o que importa é o coração. Não, você pode ir para uma festa sim, o que importa é como você se comporta na festa. A Bíblia não ensina dessa forma. Eu e você não podemos, meu irmão, ficar banalizando a palavra de Deus para agradar as nossas vontades. Quando uma pessoa fala que o que importa é o coração, dá a entender que Jesus é cardiologista. Dá a entender que Jesus dá licença para mim e para você fazer o que a gente quer no sentido de pecado. Não é assim. O Senhor libera sim eu, libera sim você, ou seja, Deus nos liberou, nos deixou a gente livre para a gente escolher o que a gente quiser. Amém? Porém, uma vez que o homem é batizado, uma mulher é batizada e assume o batismo, que é um sacramento, o primeiro sacramento da Igreja Católica, e ali quando a gente assume o batismo adulto, quando nós somos já adultos, tendo consciência do que é certo, do que é errado, e ainda abrimos a boca e falamos que o que importa é o coração, amado irmão e irmã em Cristo, com todo respeito, eu desafio a qualquer um me mostrar, não só na Bíblia, como no documento da igreja, que para Deus o que importa é só o coração. Mentira! Isso é uma astúcia diabólica. Primeiro, o coração sendo bom, o coração não tendo má intenção, não quer dizer que vai para o céu. Lembre-se disso. Por mais que você tenha um coração bom, por mais que você não tenha intenções más, isso não vai lhe poupar de você pecar. Você está entendendo? Por exemplo, eu também não tenho um coração malicioso, não tenho um coração malévolo, mas eu tenho as minhas fraquezas dentro de mim. Eu, por exemplo, não vou para certas festas, não estou aqui dizendo para ser radicalista, não é isso? Porém, tem certas festas mundanas que é bom você, como cristão, como cristã, evitar de ir por conta da sua e da minha fraqueza. Por exemplo, se eu tive lá atrás uma vida de vício de cachaça, uma vida de vício de adultério, pergunto a você, em algumas festas, não é todas, em algumas festas mundanas tem adultério, tem cachaça ou não tem? Então, se eu tive a minha fraqueza lá atrás, vamos dizer assim, restaurada, se eu for para uma festa desse tipo que tem aquilo que eu vivia antes, eu corro o risco de cair ou não? Claro que eu vou cair. Por isso que lá em Mateus 26, verso 41 está escrito: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a igreja orienta, a igreja não proíbe,
A igreja orienta que nós procuremos ter cuidado com as nossas fraquezas. Aquilo que eu vejo que vai me levar à queda, por que eu vou? É como se estivesse desafiando a Deus. Você está entendendo? Que o pecado não é simplesmente aquilo que está no coração. Não, mas também aquilo que está fora do coração. Porque amado e amada irmã em Cristo, preste atenção. Para quem não sabe, o mundo está todo contaminado. Outro exemplo. Está aí essa doença, esse coronavírus. Se você não se cuidar, não usar uma máscara, não se higienizasse, independente de você não quiser pegar ou não, mas se você não se cuidar, você pega. É assim ou não é? Assim é o pecado. O pecado, a má intenção, não é simplesmente aquilo que está no coração, mas é o que está lá na festa, naquele tipo de festa. E aí eu respondi à pessoa dessa forma, que o problema não é somente a sua intenção no coração, né? Ou porque é pecado você dançar, não é nada disso. A questão é que aquilo que é pecado, Deus não habita. Outro exemplo, se um homem, por mais que ele não tenha má intenção, for visitar um motel e ele deitar com sua mulher ali na cama daquele motel, mesmo sendo com sua própria mulher deitando na cama do motel, ele ali está cometendo pecado, porque na cama do motel deitou casais que era do pecado. E aquilo que é pecado não agrada a Deus. A Bíblia nos diz que tem um homem chamado Davi, que era segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 13. Diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, em outras palavras, tendo o coração bom, mesmo assim, Davi cometeu um pecado que ofendeu a Deus. E agora? Davi tem um coração bom, então para Deus o que importa é só o coração? Não, o que importa para Deus é as práticas do seu e do meu coração. Amém? Davi, diz a Bíblia, que ele, tendo o coração bom, ele mesmo assim adulterou. Ele não tinha má intenção no coração de adulterar, mas o pecado que já estava, nele, como também está em você, em mim, que é essa inclinação das quedas carnais, ainda grita até hoje. É por isso que a igreja orienta. Você pode brincar sim, você pode ir para uma festa sim, você pode dançar sim, você pode fazer o que você quiser, meu irmão e minha irmã da sua vida. Estamos livre, leve e solto. Porém, quando nós damos um sim a Deus, temos que levar a sério. Porque esse negócio de ficar pedindo licença, porque o que importa é o coração, isso é uma frase, desculpa a expressão, até diabólica, porque é como se fosse assim: eu não quero compromisso com Deus, porque Deus conhece meu coração, então meu corpo pode ir para onde Ele desejar ir, mas meu coração Deus conhece. Não é assim que funciona, meu irmão. Se fosse assim, a Bíblia não tinha escrito, bem escrito, como diz lá em Mateus 16, verso 24, quem quiser seguir a Deus, renuncie a si mesmo, diz a palavra. Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renunciar a Deus não significa somente o coração, mas é a vida por completa, meu irmão. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Livro de Sabedoria, capítulo 1, do versículo 4 ao 5, está escrito que o corpo que é escravo do pecado, o Espírito Santo não habita, pelo contrário, ele foge. Então, como é que eu vou dizer que para Deus o que importa é o coração? Isso aí é um pretexto para viver no mundo. Me desculpa a sinceridade. Isso aí é um pretexto para quem quer viver no mundo. Repito novamente, não é proibido você ir para uma festa, porém, nós temos que avaliar qual tipo de festa que eu vou. Avaliar qual tipo de festa que eu vou. O próprio Jesus ainda coloca, lá em Mateus 18, a partir do verso 9, sobre os nossos membros. Veja, ele coloca sobre os nossos membros, orientando que cada membro que nós temos que ser consagrado ao Senhor. Aí eu pergunto a você, o meu olho, para onde ele olha? A minha boca, o que é que ela fala? A minha mão, o que é que ela pega? E como é que eu vou falar que o coração é que importa? Não, o que importa é a boca, é o olho, é a cabeça, é o corpo por completo, meu irmão. Esse negócio de ficar tirando só o coração para Jesus e o resto do corpo para onde? Para o inferno? Repito novamente, Mateus 18, verso 9, ele diz que se seu olho te leva ao pecado, arranque. É melhor entrar no céu com o olho só do que os dois no inferno. Eu pergunto a você com todo respeito, essas festinhas por aí que inventam de vez em quando, mudana, com essas músicas maliciosas, seja sincero, é de cristão estar lá? Será que o pecado é simplesmente
no coração e aquilo que está bem ao nosso derredor, que assim, sem querer, a gente olha. Como diz a linguagem do mundo, né? Não tem como não pecar, né? A gente vê cada coisa. E porque eu procurando, né, evitar, porque eu não procuro evitar aquilo que eu sei que é pecado, se eu mesmo estou indo para lá? Será que essa frase, reflita comigo, não é uma frase de amassagear o meu pecado? O que importa é o coração? Eu digo para você, para finalizar o programa de hoje, o que importa para Deus não é o coração, é a obediência a Deus, é o temor a Deus. Lembre-se do exemplo que eu dei. Davi tinha um coração bom, mas não poupou dele ofender a Deus, porque o pecado está dentro de mim, dentro de você. Ou seja, a sua fraqueza, a minha fraqueza, não pode ser alimentada pelas nossas paixões. Escute novamente o que disse a palavra que eu acabei de ler, Romanos 6, versículo 12. Que o pecado não reine mais em vosso corpo. Não reine mais em vosso corpo. Esse mais quer dizer, porque nós já conhecemos. Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. O que quer dizer isso? A Bíblia não é para se adequar ao meu achismo. A Bíblia não é para se adequar à minha opinião. Não. É eu que tenho que adequar a Bíblia. É você que tem que se adequar à Bíblia. Essa coisinha de liberar, né? E abrir espaço para pecar, isso é coisa diabólica. Simplesmente isso. Eu fico irado quando eu escuto e vejo pessoas falarem assim. Não podemos ser fanáticos de igreja. Claro, não podemos ser mesmo fanáticos. Ninguém bom, que eu conheço, não conheço ninguém que é fanático de igreja. Mas aí eu já vejo como se fosse um pretexto para viver no pé no mundo. Né? É aquela famosa frase, é o famoso católico Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. A Bíblia diz, amado, ou você ama a Deus ou ao mundo. Tiago 4 vai dizer no versículo 4, quem ama o mundo ainda não ama a Deus. Vamos parar de ficar se justificando para viver ainda arraizado no mundo. Não quer dizer, repito, que você ser de Deus é para se isolar do mundo. Você não pode ir mais para um aniversário, você não pode ir mais para uma festa, que tudo é pecado. Não é por aí, amado. Não é por aí. Vamos parar de dar um de desentendido, né? O que tem de pessoas desentendidas quando fala essa palavra, então não posso mais para uma festa. Não é isso. Eu tenho que avaliar que tipo de festa eu estou indo. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Não precisa desenhar, né? É o tipo de festa que eu vou, o tipo de música que eu ouço, o tipo de roupa que eu visto. Tudo isso, minha irmã, tudo isso fere o coração de Deus. O Catecismo da Igreja Católica fala que o pecado é uma ofensa a Deus. Então o problema não é a festa ou ir para a festa. O problema é que tipo de festa, que tipo de música. Mas fica a critério de cada um. Creio eu que você entendeu essa palavra. Que Deus abençoe. Tenha uma terça-feira de paz. Reflita bem e cuidado com essa frase. O que importa é o coração. Não. O que importa para Deus é o temor a Ele e teu corpo dando louvores a Ele, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E onde o corpo de Deus estiver, onde o seu corpo estiver, está em comunhão com Deus. Mas quando eu saio dessa comunhão com Deus e quero seguir as minhas paixões, as minhas vontades, eu já não estou sendo templo de Deus, eu sou templo de outra coisa. Porque a Bíblia diz, meu irmão, não sei o que falo. Não sou eu que falo. Pegue sua Bíblia e leia. Eclesiástico 21, versículo 1 ao 2. Fuja do pecado como se foge de uma cobra. É palavra de Deus, não é palavra minha, não é palavra do Padre. É palavra de Deus, palavra de ordem. Fuja do pecado como se foge de uma cobra. E como que se foge? Se afastando. Avalie. Faça uma reflexão na sua vida particular e veja se as músicas que você ouve é música para cristão. Se a festa que você frequenta é festa para cristão. Se você vê que é, continue. Se não for, se afaste. Porque é melhor ir para o céu do que ir para o inferno. Mas isso fica em decisão sua, é decisão minha. E para finalizar, o Catecismo da Igreja Católica também fala que Deus não manda ninguém para o inferno, vai ser uma escolha de cada um. É questão de opção.
Mateus 5, versículo 48. Seja perfeito como o Pai do céu é perfeito. É palavra de Deus. Finalizo como iniciei. A Bíblia não é para se adequar à sua opinião, à minha opinião. Não. É a nossa opinião que tem que se adequar à Bíblia. Se não for assim, cada um vive o seu evangelho. Mas a palavra de Deus vai ser sempre palavra de Deus. Amém? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Palavra do Dia. Te amado, te amada.